Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 56, Esferas Sirianas, Máquinas de Transmutação. Se você não viu, o link está ali no card, na descrição. Confere lá, depois volta para cá para você entender tudinho, beleza? Então vamos lá. Como é que foi esta sessão, este episódio 56? Me recordo que na véspera, os médiuns do PCE foram levados em projeção para encontrar essa esfera mãe, né? Uma esfera. Me lembro da sala, era uma sala de pedra polida, né? Ou seja, lisa, né? A esfera flutuava no centro, né? E era, em atividade ela era vermelha, né? Quando ela estava em atividade. E me lembro de um felino específico, um leão lá, explicando pra gente como funcionava. E eu lembro que aconteceu uma coisa curiosa durante a explicação. Isso acontece comigo com muita frequência. Tipo, as consciências começam a explicar para mim o que é, e eu começo a ter consciência aqui no físico e repetir. Então, eu me lembro que na ansiedade é como se eu estivesse anotando alguma coisa, né? E eu repetia, eu lembro que eu acordei e repeti em voz alta transmutação energética e energia cinética. E aí paguei de novo, né? E aí ele me explicou, isso foi explicado lá. E aí quando a gente acordou, né, os médiuns, alguns se lembraram da experiência. Então, nós tivemos contato com a esfera antes da sessão, né? E aí a sessão aparece o Bremer, né? Para falar, além do Cal, né, que faz o transporte, o Bremer aparece e fala com a gente. Ele se apresenta como Anunnaki. Anunnaki, é importante que a gente diga isso, porque as pessoas precisam compreender que Anunnaki não é uma raça. Anunnaki, os sumérios chamavam de Anunnaki os filhos de Anu, né? Para eles, Anu ficava lá em Nibiru, em outro lugar, né? Então, eram os filhos desse cara que não estava na Terra. Não, os filhos de Anu eram tipo assim, os extraterrestres. Eram os ETs que eles viam aqui. Tudo era filho de Anu, entendeu? O Anu era o cara que estava lá em Nibiru e a galera aqui que aparecia que era diferentão, que tinha poderes diferentes, capacidades diferentes das deles, eram os filhos de Anu, né? Então, pela descrição que a Jana dá sobre o Bremer, é muito próximo de um siriano, né? De uma das raças sirianas, vamos falar assim, porque são várias raças em Sírios, né? No sistema de Sírios. Assim como os Dogons, né? da África, também são cetáceos de Sírios, né? Então é importante a gente fazer este comentário, né, com relação a essas raças que estiveram aqui. Os sirianos estiveram muito envolvidos, principalmente no Egito, certo? Então, né, é importante dizer que de repente esse Anunnaki era um siriano, mas ele se apresentou como Anunnaki, porque também é Anunnaki, né? Então, não vamos. Existem raças que se apresentam para nós. Tem uma raça especial, a raça da Serket. Ela é a mais numerosa destes que tiveram contato lá, né? Mas existiam Anunnakis reptilianos, né? Porque se você for observar mesmo dentro da arte sumeriana, você vai encontrar figuras reptilianas, né? Então, os Anunnakis se plasmavam muito para se comunicar com eles também, né? E usando figuras de poder, com símbolos, barba, aquela coisa toda. Mas basicamente isso. Não é uma raça específica, mas tem uma raça que é da Serket, que é mais numerosa, que se apresenta como Anunnaki, que é mais comumente conhecida como a raça Anunnaki, que é híbrida de pleiadianos, tá? E aí, basicamente, Bremer explica pra gente parte daquilo que nós não sabíamos, né? É muito falado no vídeo das câmaras arcturianas. Por quê, Thiago? Porque naquela época nós estávamos fazendo ajustes nos médiums.
se não me engano, sessão 28, então era no início do nosso processo, e os médiums estavam passando semanalmente por sessões de câmaras arcturianas. Quase todos os médiums tinham terminado de fazer seus processos, eram às vezes mais de uma sessão na câmara, então os médiums estavam sofrendo grandes realinhamentos, né? E coisas incríveis acontecendo. Nós não falamos ainda sobre as câmaras arcturianas porque será falado em um momento mais diferente, né? Vocês vão ver. Mas nós mudamos muito profundamente nesse período. Inclusive, alguns deixaram de comer carne, outros mudaram padrões, outros desenvolveram tolerância a alguma coisa, algum alimento, né? E assim nós fomos modificando fomos nos tornando canais melhores a partir desses processos das câmaras. E quando essa sessão veio, para contextualizar vocês, ela veio na ideia de, bom, agora que vocês terminaram, vamos agora fazer a esfera, para fazer a manutenção daquilo que vocês foram até agora realinhados, né? Então as câmaras elas fazem um grande trabalho energético em vários níveis de corpos que nós temos, e é um trabalho de equalização, grande equalização. E aí vem a esfera siriana. O que ela faz? Basicamente, ela retira certas impurezas, chamar de impurezas, são os desequilíbrios. Na nossa experiência, nós já aprendemos aqui que é importante desequilibrar para aprender. Então é muito comum que nós mesmos geremos o desequilíbrio por conta da nossa personalidade, que vamos dizer assim, setada, né, ou ordenada para gerar estes conflitos, para que a gente possa aprender. Então, nossos pensamentos vão gerar fatidicamente energias que vão nos atrapalhar, né? Não só as energias que a gente capta, puxa do ambiente ou puxa de uma outra pessoa, ou enfim, tudo isso que a gente já meio que entende esotericamente falando, né? Mas não tecnicamente. Então, quando você traz isso para dentro do seu corpo, muitas vezes nós não conseguimos lidar com isso. Por isso que essa sessão está acontecendo depois do episódio 55, que foi o episódio da Pleiadiana, que nos ensinou que nós temos uma limitação biológica de como, quando e fazer essa depuração de energias mais desequilibradas, mais densas, vamos chamar assim. Conforme essas energias mais desequilibradas elas estão presentes, mais difícil é para a gente sutilizá-las, certo? Porque há um limite do que nós podemos sutilizar. A Pleiadiana mesmo explicou para a gente que o nosso, vamos dizer assim, chip de personalidade, como o Zatar fala, né? Ele contém ali nossa programação. Então, aquilo não é o total da nossa existência, é só a parte encarnada da nossa existência. Aquilo que é ordenado para nós aprendermos especificamente aquilo que nós precisamos experienciar. Então, a gente vem com uma personalidade específica para viver intensamente aquilo que a gente precisa aprender. Por isso que alguns processos de aprendizado para uns são mais longos, mais demorados e mais intensos do que para outros. Algumas pessoas literalmente desprezam alguns processos que para outros é muito importante, justamente porque no chip de algumas pessoas há um agravante para você sentir aquilo de uma maneira mais profunda, certo? E esse chip ele é mais denso, como nossa biologia. No momento em que a gente sutiliza muito a nossa vibração, nós dissolvemos estas particularidades que causam o livre-arbítrio, que causam nosso aprendizado através do programa encarnacional que nós vivemos. Então, não podemos, nosso corpo biológico não pode, é uma limitação nossa. Então, o que acontece? O que é preciso? Quando você é médium, trabalha com muitas
energias e você gera muitos processos para si ou geram processos para vocês, porque o que acontece? Tudo que vocês pensam, tudo que vocês mandam, tudo que vocês assistem falam, isso aqui é uma merda, tudo que alguém, né, assiste e fala, isso aqui tá errado, esses caras são negativos, esse cara do PC é isso, esse cara é aquilo, isso vem pra gente, né? E essas energias precisam ir embora, né? Muitas vezes elas precisam sair e nós sozinhos não conseguimos nos livrar delas, né? E elas nos atrapalham no nosso dia a dia de trabalho, de receber informações e tal. Então, e elas também atraem coisas indesejáveis, né? E aí o que a gente faz? Manda embora através das máquinas sirianas. Literalmente é isso. A máquina siriana ela puxa aquilo que está sobrando, que não faz parte do alinhamento original, e manda embora, ela dissolve, né? Claro que se você tiver um pensamento fixo, nocivo sobre algum processo que você está passando, você vai gerar aquilo de novo. Mas ela é quase que um autopasse, um autoatendimento, mas muito eficaz, né? E é disso que se trata. A energia ela é filtrada dentro dessa esfera e através da energia cinética, né? Por isso que eu pergunto da energia cinética na sessão, né? No meio da sessão, porque nós já tínhamos tido essas informações. Essa energia cinética, aquilo é levado para dentro e com a força da energia cinética, aquilo é transformado, né? É um misto de energia cinética com magnética. Aquilo então é transformado e retroalimenta a máquina, ela se alimenta do que ela tirou, né? Para continuar em funcionamento. E então aquilo é dissolvido da gente, né? Nós não conseguimos naturalmente, então nós temos para não falar que nós não conseguimos, tem uma parcela que a gente consegue e que a máquina siriana também tira. E tem uma outra parcela que daí a gente já não consegue mesmo e a máquina também extrai. Mas há uma zona mista ali que nós também conseguimos e a máquina também realiza o processo, tá? Então, essa sessão meio que complementa a sessão anterior com relação ao nosso processo de defesa, nosso processo de transmutação energética. Também falamos um pouquinho das câmaras, mas é um processo ainda mais longo, né? Vocês já vão conhecer logo logo. E então, as câmaras elas estão aí. As pessoas falam assim, não, Thiago, mas é só para vocês do PC? Não é que é só para a gente. Tem outros médiuns que utilizam isso e não sabem, né? Mas basicamente são para as pessoas que estão utilizando o cérebro, a mente, vamos dizer assim, estão desenvolvendo os músculos da mente. Então são as pessoas que precisam trabalhar com isso, que já estão despertas, já querem saber mais de si mesmas, já conseguem meio que buscar informações sozinhas, certo? Então essas esferas estão disponíveis para quem conseguir fazer isso. Por quê, Thiago? Quer dizer que quem não consegue não é digno? Não é que não é digno, é que são etapas de um processo. Conforme você vai descobrindo como funciona, e isso também é por isso que essa sessão foi divulgada. Conforme você está apto ou vai se desenvolvendo dentro de sua consciência, você vai se tornando apto a receber certas, vamos dizer assim, acessar certas informações e ferramentas das quais você antes não tinha como. É assim que funciona na nossa vida. Desde o cara que mora no campo e vai para a cidade em algum momento e tem acesso à tecnologia, Wi-Fi, etc. É o mesmo processo, só que não é físico, né? Mas é a mesma coisa. Em um nível, em um grau, você passa a atingir então outros níveis de informação baseado no seu coeficiente consciencial, como nós já explicamos no vídeo do BioAndroid, aqui deixar na descrição. Então, basicamente esse é o processo, tá certo? É simples, a máquina filtra, na hora que ela filtra, ela brilha, né? Conforme ela está tirando a sua energia, ela tá em funcionamento. São várias esferas azuis que ficam dentro de naves que fazem esse trabalho de depuração na Terra. E é sempre com seres vivos, né? Com pessoas que estão na superfície fazendo um trabalho de facilitar, vamos dizer assim, de acelerar o processo. Vamos dizer acelerar, mas acaba acontecendo isso, tá? Como consequência do processo de transição planetária, tá certo? E, bom,
acho que é isso. É tranquilo de compreender, né? E é importante passar para vocês hoje. Se você curtiu, se você está gostando do PC, se tem te ajudado, considere financiar o projeto, porque o projeto, o YouTube não vai conseguir financiar o projeto, não é o tipo de informação que muitas pessoas procuram, enfim. Então é muito importante o financiamento coletivo. Então o Catarse é a forma que a gente tem feito agora, é importante para que a gente possa passar para as próximas fases do projeto, tá certo? Que nós queremos desenvolver documentários através de compilações daquilo que nós já recebemos, deixar aquilo disponível para todo mundo em outras línguas, etc. Então é muito importante a colaboração de todos vocês que puderem, é claro. Né? Então considerem dar uma olhadinha, o link está na descrição, porque isso ajuda bastante a gente dentro dos planos que nós desenvolvemos. Nós temos um monte de coisa planejada, mas a verba, ela não. E isso meio que motiva a gente a ter verba. O que nós temos que fazer, né? Para entregar melhor conteúdo, para conseguir fazer com que isso vá mais longe, né? E é nisso que esse é o processo que nós estamos agora, tentando desvendar e descobrir melhores maneiras de fazer com que você consiga o benefício de ter acesso a isso tudo e também de contribuir e colaborar com essa comunidade que nós estamos criando, beleza? Bom, então é isso. Doa em qualquer valor, tá? E não precisa ser, embora seja um processo de assinatura, você não precisa doar todo mês, né? Mas se você doar todo mês, facilita para a gente pensar em coisas mais duradouras, vamos dizer assim. Nós estamos traduzindo, transcrevendo as sessões, então é importante para a gente conseguir pagar alguém para fazer esse trabalho, é importante que a gente saiba quanto que vai ter no mês seguinte, né? Por isso que nós estamos fazendo um planejamento mensal lá, né? Mas é isso, tá, galera? Então, depois eu vou fazer mais vídeos explicando sobre isso aí, né? Mas a esfera é tranquila, é isso que aconteceu na esfera. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente responde mais profundamente sobre isso, beleza? Então, fiquem bem e até semana que vem, galera. Fui, povo. Tchau, tchau.